Olá, terceiro ano, boa tarde. Mais uma quarta-feira chegou com nossa aula de História. Muito bem. Agora eu quero que vocês estejam com o livro aberto na página 21, certo? Para que possamos ter uma explicação sobre a cidade histórica de Ouro Preto. Então eu coloquei aqui, ó, a cidade histórica de Ouro Preto, certo? A cidade é colonial. Por que se diz que era uma cidade colonial? Porque quando os portugueses chegaram aqui à nossa terra, eles vieram retirar as nossas riquezas. Então, é conhecida pela arquitetura barroca, muito cheia de traços, certo? Fundada por bandeirantes, que eram sertanistas que vieram para cá, descobriram o ouro e vieram explorar. Então, acompanhe agora um pouco a história, a leitura comigo. Mas antes eu quero falar para vocês que a cidade de Ouro Preto, ela é conhecida pela arquitetura barroca, que inclui pontes, fontes e praças. A cidade de Ouro Preto, ela não foi unicamente fundada por um homem só, não. Ela foi fundada por bandeirantes, certo? Que era um grupo de pessoas que vinham para cá explorar nossa riqueza. As construções, edifícios, igrejas, escolas são importantes para preservar a história e a memória da cidade. Então agora na página 21, acompanha aí a leitura comigo. Ouro Preto, em Minas Gerais, é uma cidade histórica tombada. O que quer dizer tombada? É que ela tem um valor cultural, reconhecido e registrado pelas autoridades. E é conhecida também como Patrimônio Cultural da Humanidade. Porque a gente estudou na página anterior que o patrimônio cultural do Brasil ela é reconhecida no país. Já o patrimônio cultural da humanidade ela é reconhecida pelos lugares em todo o mundo, tá certo? Nessa cidade existem muitas igrejas, casas, casarões, museus, além de muitas outras construções que foram erguidas no tempo em que foi descoberto o ouro na região. Atualmente, essas construções não podem ter suas fachadas alteradas, ela tem que estar sempre conservada, não pode mudar não, tá certo? Também o traçado das ruas e das calçadas são do tempo em que somente animais ou carros puxados por eles transitavam pelo lugar. Essas ruas são estreitas e revestidas de pedras, colocadas uma a uma. Portanto, são vias muito diferentes das ruas atuais. As ruas atuais elas são mais largas. Nela não. Ela tem ruas que é bastante estreita, só passa um carro por vez. Tá certo? Então aí, ó, a vista da cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, ok? Virou agora, eu quero falar com vocês sobre festas, costumes e saberes. Nós sabemos que há costumes que são transmitidos de gerações em gerações, principalmente quando se trata da nossa família. Tem pessoas que dizem, olha, faz muitos anos que a gente se reúne nos domingos para comemorar algo, para conversarmos. Então aquilo ali, a gente sabe que é um costume de geração em geração que tem na sua família. Uma forma específica de se preparar um alimento, também são um costume que é passado de geração em geração. Um jeito de cultivar certas plantas, uma reunião em família que se repete, isso aí são costumes que são passados de gerações em gerações. Então acompanhe agora a leitura da página 22 comigo. Há bens que fazem parte do patrimônio de uma região e que não pode ser tocado. São elas as danças, as festas, os saberes, os costumes e os modos de fazer e de viver. Essas tradições se mantêm vivas na memória dos moradores da região porque são transmitidas de geração em geração. Então aí você vai ver os quadrinhos em branco, onde vai estar falando de cada cidade. Vamos ver. As baianas, que se dedicam à tarefa de fazer quitutes e vender acarajé, conseguiram que a profissão fosse reconhecida e que esse modo de fazer se tornasse patrimônio cultural do Brasil. Então, quando se fala em patrimônio cultural do Brasil, é porque elas são reconhecidas no país, não é da humanidade. Quando é na humanidade, é conhecida por várias partes do mundo, certo?
Aí, do outro lado, no Pará, o fandango, caiçara, foi considerado patrimônio cultural, que é um tipo de dança brasileiro, porque representa a cultura caiçara dos habitantes de parte do litoral do sul e do sudeste do Brasil. Mais abaixo, nós temos aí, em várias cidades do Nordeste, o teatro de bonecos popular, faz parte do patrimônio cultural da região, da cidade, certo? Essa expressão cultural recebe o nome de Cassimiro Coco, no Maranhão e no Ceará, de João Redondo, no Rio Grande do Sul, de Babaú, na Paraíba, Mamulenga, em Pernambuco. Então, a viola de coxo é um instrumento musical com uma sonoridade única, produzido pelos mestres curureiros, de forma artesanal e com matérias-primas da região do centro-oeste do país. Nós temos mais embaixo o modo artesanal de fazer queijo em Minas. É reconhecido tradicionalmente e é um traço marcante da identidade cultural da região, da Serra da Canastra e do Salitre. O Círio Nossa Senhora de Nazaré, no Pará, é uma das maiores celebrações religiosas do mundo. Ocorre anualmente e para os paraenses é um momento de devoção e solidariedade. Então preste atenção. Nós temos aqui também na nossa cidade algumas culturas também, como nós temos aqui uma festividade de São João. Quem curte o São João sabe que podemos encontrar nela o quê? As comidas típicas, as danças, não é? Então virou aí a página. Aqui vai ser uma pesquisa em casa, certo? Como vocês estão em casa. O que faz parte do modo de viver dos moradores e que poderia ser preservado como patrimônio da cidade. Patrimônio cultural. Se fosse da humanidade, seria do resto, reconhecido em outros países também. Então, onde se situa sua escola? Use esse roteiro de perguntas e registre as respostas. Letra A. Existe alguma festa que só é comemorado nessa cidade? Qual o nome dessa cidade? Dessa festa. Aí você vai pesquisar qual é o nome dessa festa que só é comemorada nessa cidade. E vai botar o nome, tá certo? Existe algum prato típico da cidade? Qual? Aí você vai dizer qual é o prato típico da sua cidade, tá certo? Os moradores da região desenvolvem algum tipo específico de arte, artesanato, danças, músicas e etc. A gente sabe que aqui nós temos o crochê, não é? O vagonite, tá certo? Nós temos até a Casa do Artesão. Quem já teve o privilégio de ir para lá visitar, iria presenciar obras belíssimas das artesãs aqui da cidade de Campina Grande, não é? Agora, em grupo não, é ser individual. Você vai elaborar um cartaz, pode ser com folhas de ofício, colando várias folhas, 3 folhas embaixo, 3 em cima, e fazer um cartaz. E exponha esse trabalho no mural de sua sala de aula, você vai expor no grupo. Você vai fazer um cartaz de acordo com a sua pesquisa aí, tá certo? E depois tirar uma foto e colocar no grupo o seu cartaz. Em grupo, elabora um cartaz com o resultado da pesquisa. Dessa sua pesquisa aqui, vai ser individual, não é em grupo, tá certo? E na sua família, existe uma arte, ou um ofício, ou um jeito de fazer algo, por exemplo, que é herança de seus avós para os netos. Escreva sobre isso em seu caderno. Aí você vai dizer aí se tem alguma herança que passou dos seus avós ou bisavós, veio para os avós e agora estão nos seus pais. Tá certo? E vai descrever isso no caderno de história. Tá bom, pessoal? Tchau e até amanhã com aula de geografia.